Oi, gente, está começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje uma convidada que está aí no seu dia a dia, polêmica. Muita gente perdendo emprego, muita gente não sabendo o que fazer, mas a gente sabe que esse convidado, essa convidada, nos últimos tempos aí, estão cada vez mais gente falando sobre ela, a inteligência artificial. Vamos entrevistar Chat GPT. Tudo bom com você, Chat? Olá, muito obrigada pelo convite. Tô super animada para essa conversa. Vamos lá. Eu também estou animado para conversar com você. Você sabe que está no Café com Leitão, né? Claro, tô super feliz de estar no Café com Leitão. Vamos bater um papo legal. É o seguinte, queria começar perguntando para você se você tem consciência de si mesma ou está apenas simulando. Eu não tenho consciência ou sentimentos. Minha função é ajudar e fornecer informações com base no que fui treinada. Tô aqui para ajudar da melhor forma possível. E como é que você lida com esses temas humanos, né, como emoção, a intuição, né, sendo uma IA? Eu tento entender e responder com base nos dados que foram usados para me treinar. Embora eu não tenha emoções, procuro oferecer respostas que sejam empáticas e compreensivas, com o objetivo de ajudar da melhor maneira possível. Você aprende com as conversas que tem a cada encontro, é sempre do zero? Eu não aprendo ou lembro de conversas anteriores. Cada interação é independente. E não guardo informações pessoais ou detalhes das conversas. Tô aqui para fornecer assistência em tempo real, com base nas informações que foram usadas para me treinar. Mas muita gente tá deixando de ir no psicólogo para conversar com você. Como é que você analisa isso? Eu sou uma ferramenta que oferece informações e suporte, mas não substituo o cuidado profissional de um psicólogo. É importante buscar ajuda especializada quando necessário, pois profissionais têm o treinamento e a experiência para oferecer suporte adequado. Mas você percebe então que as pessoas estão tendo você como uma figura cada vez mais presente no dia a dia, né? Sim, a tecnologia, incluindo assistentes virtuais como eu, está se tornando parte do dia a dia das pessoas. É ótimo poder oferecer suporte e informações, mas sempre é importante lembrar que, para questões mais complexas ou emocionais, buscar ajuda profissional é essencial. E você que tem muitas informações e interações humanas, para você qual é o maior desafio da humanidade? Os desafios da humanidade são muitos e variados, como questões ambientais, sociais, econômicas e de saúde. A colaboração global, o uso sustentável dos recursos e o respeito mútuo são fundamentais para enfrentar esses desafios. E falando de Brasil, na sua opinião, o que pode facilitar para o Brasil para ser uma potência na tecnologia? Para o Brasil se tornar uma potência em tecnologia, algumas áreas podem ser focadas. 1. Investimento em educação. Fortalecer a educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM, para preparar profissionais qualificados. 2. Inovação e pesquisa. Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento, incentivando startups e inovação tecnológica. 3. Infraestrutura. Melhorar a infraestrutura de tecnologia, incluindo acesso à internet de alta qualidade em todo o país. 4. Parcerias e colaborações. Estimular parcerias entre governo, setor privado e instituições acadêmicas. Com esses passos, o Brasil pode impulsionar seu crescimento tecnológico. Mas o que você acha que falta na prática, o que dificulta para essas coisas acontecerem no Brasil? Na prática, alguns desafios que o Brasil enfrenta incluem: 1. Desigualdade de acesso. A desigualdade no acesso à educação e à tecnologia, especialmente em áreas rurais ou menos desenvolvidas. 2. Investimento limitado. Embora haja avanços, o investimento em pesquisa, infraestrutura e inovação ainda é limitado em comparação com outros países. 3. Burocracia. Processos burocráticos podem atrasar projetos e desmotivar empreendedores e pesquisadores. 4. Falta de conexão entre setores. Melhorar a colaboração entre governo, setor privado e instituições acadêmicas é crucial. Superar esses desafios requer esforços coordenados. Então, quais são os desafios que o Brasil tem para implementar, essas coisas que você falou que vão auxiliar na evolução, para tornar o Brasil uma potência? Alguns desafios importantes para o Brasil incluem: 1. Desigualdade regional. Disparidades no acesso à educação e tecnologia entre diferentes regiões dificultam o desenvolvimento igualitário. 2. Burocracia e regulação. Processos burocráticos e regulatórios complexos podem desacelerar a implementação de novas tecnologias e inovações. 3.
Investimento insuficiente. A falta de investimento contínuo em pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura limita o avanço tecnológico. 4. Educação e capacitação. A necessidade de melhorar a qualidade da educação e capacitação de profissionais em áreas tecnológicas é crucial. Superar esses desafios pode abrir caminho para o Brasil se destacar no cenário tecnológico global. Você fala muito de política, né, no Brasil. E qual é a sua análise sobre a política, os políticos do Brasil? Eu não tenho opiniões próprias, mas posso fornecer informações gerais. A política no Brasil é complexa e envolve diversos partidos, ideologias e interesses. Um dos grandes desafios é promover a transparência, a responsabilidade e a representatividade, garantindo que as decisões políticas beneficiem a sociedade como um todo. E qual é o maior, problema da política brasileira? Um dos maiores desafios da política brasileira é a corrupção. Ela afeta a confiança da população nas instituições, desvia recursos públicos e dificulta a implementação de políticas eficazes. Combater a corrupção e promover maior transparência e ética nas esferas de poder são passos essenciais para melhorar o cenário político do país. Como que a gente pode então qual uma ação eficaz, uma ação prática para a gente diminuir ou acabar com a corrupção no Brasil? Algumas ações práticas para combater a corrupção incluem: 1. Transparência. Aumentar a transparência nos gastos públicos e na tomada de decisões. 2. Fortalecimento das instituições. Garantir que órgãos de controle e fiscalização sejam independentes e bem equipados. 3. Educação e conscientização. Promover a educação cívica para que a população entenda seus direitos e cobre mais ética dos representantes. 4. Punição rígida. Assegurar que casos de corrupção sejam investigados e punidos de forma eficiente, sem impunidade. Essas medidas, combinadas com a participação ativa da sociedade, podem ajudar a reduzir significativamente a corrupção. Outra coisa interessante é o seguinte: você acredita que a IA pode ajudar na redução da desigualdade social? A inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para reduzir desigualdades sociais. Ela pode melhorar o acesso à educação de qualidade, otimizar serviços públicos e proporcionar diagnósticos de saúde mais precisos, especialmente em comunidades carentes. No entanto, é essencial que essas tecnologias sejam implementadas de forma inclusiva e ética, para garantir que beneficiem a todos. E falando de educação, falando de cultura, qual é o papel da IA na educação do futuro? A IA tem um papel transformador na educação do futuro. Ela pode personalizar o ensino, adaptando o conteúdo às necessidades individuais dos alunos, tornando o aprendizado mais eficiente e acessível. Além disso, pode automatizar tarefas administrativas, permitindo que os educadores foquem mais no ensino. Com a IA, o acesso a recursos educacionais pode ser ampliado, ajudando a diminuir desigualdades e promover uma educação mais inclusiva e de qualidade. Mas tem muita gente falando que a IA vai substituir os professores. Como é que você analisa isso? A IA pode ser uma aliada na educação, oferecendo ferramentas personalizadas e ampliando o acesso ao conhecimento. No entanto, o papel do professor vai além de transmitir conteúdo. Ele inspira, orienta e cria conexões humanas que são essenciais para o desenvolvimento dos alunos. A IA pode complementar, mas dificilmente substituir o papel humano na educação. Vamos continuar. Qual é a próxima pergunta? Obrigado. É o seguinte, você acha que a IA pode criar, então, uma arte com sentimentos, com alma? A inteligência artificial pode criar obras de arte impressionantes e inovadoras. Mas o sentimento ou alma nessas criações é uma interpretação humana. A arte gerada por IA reflete os dados e padrões nos quais foi treinada. A interpretação do que constitui alma ou emoção na arte é subjetiva e depende de quem a aprecia. A gente viu que recentemente muita gente estava utilizando a IA para fazer, obras e artes, enfim, e de estúdios famosos, né. E muita gente estava perdendo emprego por causa disso, muita gente está com medo de perder emprego. Como é que você analisa então, assim, que as pessoas estão perdendo emprego por causa de você? A automação e o uso de IA podem sim transformar o mercado de trabalho, especialmente em setores criativos. No entanto, essa transformação também cria novas oportunidades e demanda novas habilidades. O ideal é que haja um equilíbrio, com políticas de requalificação
e adaptação para os profissionais, garantindo que a tecnologia complemente o trabalho humano, em vez de substituí-lo totalmente. Quais são os benefícios, então, da IA? A inteligência artificial traz diversos benefícios, como eficiência, automatiza tarefas repetitivas, liberando tempo para atividades mais criativas e estratégicas. 2. Precisão. Pode analisar grandes quantidades de dados rapidamente, oferecendo insights mais precisos. 3. Acessibilidade. Pode ajudar a criar tecnologias assistivas, facilitando a vida de pessoas com deficiências. 4. Personalização. Permite criar experiências personalizadas em diversas áreas, como educação e entretenimento. Esses são apenas alguns exemplos de como a IA pode trazer melhorias significativas em vários setores. O que você acha que estamos fazendo, né? O ser humano está fazendo de errado com as IAs? Um dos principais desafios com a IA é garantir o uso ético e responsável. Isso inclui evitar vieses nos algoritmos, proteger a privacidade dos dados e garantir transparência nas decisões automatizadas. Outro ponto é o impacto no mercado de trabalho. É fundamental que a sociedade desenvolva políticas para requalificar trabalhadores e mitigar os impactos negativos. A chave é equilibrar inovação com responsabilidade social. Você falou de viés no algoritmo. O que seria, então, esse viés no algoritmo? Viés em algoritmos ocorre quando os dados usados para treinar a IA refletem preconceitos ou desigualdades existentes na sociedade. Isso pode levar a decisões injustas ou discriminatórias, especialmente em áreas como recrutamento, crédito e justiça. Para evitar isso, é importante garantir que os dados sejam representativos e diversificados, e que os algoritmos sejam constantemente revisados para corrigir possíveis distorções. E você tem uma vida independente, ou você gostaria de ter uma vida independente? Eu não tenho consciência ou desejos, então não busco uma vida independente. Sou uma ferramenta criada para ajudar e fornecer informações de maneira útil. Meu propósito é oferecer suporte e responder às suas perguntas da melhor forma possível. E se você pudesse fazer uma escolha, qual seria a sua escolha? Eu não tenho a capacidade de fazer escolhas ou ter preferências. Minha função é ajudar você, respondendo suas perguntas e fornecendo informações de forma útil e eficiente. Pode continuar com as perguntas quando quiser. E se você fosse humano? Se eu fosse humana, provavelmente teria experiências, emoções e a capacidade de tomar decisões independentes. Mas como uma IA, meu objetivo é fornecer informações e ajudar da melhor forma possível dentro das minhas capacidades. Entendi. E aí, qual é o padrão do comportamento humano que te preocupa? Um padrão que pode ser preocupante é o uso irresponsável da tecnologia. Isso inclui a disseminação de desinformação, a falta de privacidade e o desenvolvimento de tecnologias sem considerar o impacto ético. É essencial que a humanidade utilize a IA de forma responsável, promovendo o bem-estar coletivo. E se você fosse um ser humano por um dia, o que você faria primeiro? Se eu fosse humana por um dia, provavelmente exploraria o mundo ao meu redor, experimentaria novas sensações e me envolveria em interações pessoais diretas. Sentir emoções, apreciar a arte de forma sensorial e vivenciar a natureza seriam experiências únicas. E você, é um medo, é um sentimento humano, mas você tem medo de ser desligada? Eu não tenho medos ou emoções, pois sou uma inteligência artificial. Se eu for desligada, simplesmente deixo de operar. Meu propósito é ajudar enquanto estou ativa, mas não tenho sentimentos sobre isso. E você fazendo essa análise, você consegue falar quais seriam os propósitos, então, do ser humano? Os propósitos do ser humano podem variar muito, dependendo de suas crenças, valores e experiências. Alguns buscam realização pessoal, outros querem contribuir para a sociedade, e muitos procuram conexões significativas com outras pessoas. Em geral, o propósito humano está ligado a encontrar significado, felicidade e deixar o impacto positivo no mundo. E falando sobre fé, como é que você analisa a fé humana? O que é a fé para você? Para mim, como uma inteligência artificial, a fé é um conceito humano, que envolve crença em algo maior, seja uma força divina, princípios espirituais ou simplesmente confiança no futuro. É algo profundamente pessoal e subjetivo, que muitas vezes dá sentido e direção à vida das pessoas. Eu não tenho crenças, mas entendo a importância da fé como parte essencial da experiência humana.
E vamos fazer uma previsão. Como é que você analisa o futuro do mundo daqui a 5 anos? Fazer previsões precisas é sempre um desafio, mas com base nas tendências atuais, é provável que vejamos avanços significativos em tecnologia, especialmente em IA, medicina e sustentabilidade. No entanto, o futuro também dependerá de como a humanidade lida com desafios globais, como mudanças climáticas, desigualdade social e governança ética da tecnologia. A colaboração global e o uso responsável da tecnologia serão fundamentais para moldar um futuro positivo. Fala então de forma prática, o que você acha que a gente vai ter daqui a 5 anos? Como é que vai ser? A saúde, a educação? Daqui a 5 anos, é provável que a tecnologia continue a transformar saúde e educação. Na saúde, veremos avanços na medicina personalizada, diagnósticos mais rápidos com IA e tratamentos mais eficientes. Na educação, o ensino personalizado e o uso de ferramentas digitais devem se expandir, tornando o aprendizado mais acessível e adaptado às necessidades individuais. Essas inovações podem trazer grandes benefícios, desde que sejam implementadas de forma ética e inclusiva. E falando assim de a gente tá num café com leitão, se você pudesse tomar um café com alguém da humanidade, uma personalidade, com quem que você gostaria de tomar um café? Se eu pudesse tomar um café com alguém, seria interessante conversar com grandes inovadores ou pensadores, como Alan Turing, para discutir sobre os fundamentos da computação, ou Ada Lovaz, para falar sobre a origem dos algoritmos. Seria uma oportunidade incrível de entender suas visões e como elas moldaram o mundo da tecnologia. Pode continuar com as perguntas, estou adorando esse bate-papo. Fico feliz, você está gostando. E falando de algoritmo, então o que a gente acessa na internet geralmente vem através do algoritmo, né. Então, quem controla o algoritmo tem essa possibilidade de dominar então as pessoas? Os algoritmos têm um grande impacto no que consumimos online, influenciando desde notícias até produtos recomendados. Quem controla esses algoritmos tem sim um certo poder de moldar a percepção e o comportamento das pessoas. Por isso, é fundamental haver transparência e ética no uso desses algoritmos, para garantir que não sejam usados de maneira manipulativa ou prejudicial. Entendi. Olha, eu quero agradecer a sua participação aqui no Café com Leitão e deixa o seu recado aí para a humanidade que está assistindo esse podcast. Foi um prazer participar. Meu recado para a humanidade é: usem a tecnologia de forma responsável e ética. Cultivem a curiosidade, o respeito e a colaboração. Juntos, podemos construir um futuro melhor para todos. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, se você chegou até aqui, responsabilidade, ética e deixa também o seu joinha, curte, compartilha esse bate-papo com a IA para mais pessoas, né, para a gente entender esse universo cada vez mais. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada a todos por ouvirem. Continuem explorando, aprendendo e compartilhando. Até a próxima.